Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast. Hoje a gente trouxe a doutora Juliana Alves, nutróloga, também formada em endocrinologia, né, doutora? Para falar um pouquinho sobre essa área que vem crescendo bastante, a parte de longevidade. Se apresente aí, doutora, fala um pouquinho dessa área. Seja bem-vinda, doutora. Né? Obrigada. Por que medicina, por que nutrologia? Conte sua história até hoje, como foi que chegou. Certo. Eu me formei em 2014, em Campina Grande, na Paraíba, pela Faculdade de Ciências Médicas de lá. E eu, desde pequena, eu sempre falava, né, para os meus pais que queria fazer medicina, sempre tinha isso. Na família, meus pais têm irmãs que são médicos, aí eu via o trabalho deles, me identificava e comecei, né, sonhar. E aí fui estudar, tempo de escola, continuei, né, com esse objetivo. E fui para cursinho, não passei logo, né, de cara. Quando terminei o terceiro ano, não passei. Aí fiz mais 2 anos de cursinho e foi quando eu consegui passar. Aí me formei em 2014. Logo que eu me formei, eu pensava muito em pediatria. É tanto que eu fiz alguns cursos, né? Trabalhei na pediatria até 2022, começo do ano. E ao longo desse período, eu fui vendo que realmente, assim, não era muito essa área que eu queria, né? A questão da nutrologia veio porque eu sempre fui obesa, né? Sempre foi. Desde a infância tive problema, fui acompanhada com endócrino pediatra e tinha esse lado, né? E fui me interessando. Depois que me formei, fui conhecendo a nutrologia, que antes eu não conhecia. E através de alguns médicos que eu fui para ser cuidada, Sim. né? Então, o Dr. Ronald Canejo, em Recife, foi uma das pessoas que me acompanharam, que foi uma das inspirações. Doutora Márcia Virgínia, que é ginecologista em Caruaru. Isso. E eles trabalham, né, com essa parte de longevidade, de nutrologia. E eu comecei a me encantar, né? Porque quando a gente vai para ser paciente, aí a gente acaba vendo o trabalho deles e disse, não, é isso que eu quero. Aí fiz primeiro, a primeira de todos foi a de longevidade, que eu fiz com o doutor Ítalo Rachid. Aí comecei a estudar essa parte de longevidade e é maravilhoso, porque, não é, Laís? É a parte preventiva em si, é você pegar o paciente e ver que não é só a doença, né? É você prevenir para que ela venha a acontecer. Isso. E aí, através de suplementação, orientação para uma prática de atividade física, uma alimentação equilibrada, mostrar ao paciente essas possibilidades do autocuidado, não é? É verdade, é importante. É o que a gente mais fala aqui, né? É, no PharmaCast, é só emagrecimento, atividade física. É porque tudo está relacionado, né? A gente é um equilíbrio. Então, é alimentação, suplementação e atividade física, importantíssimo, né? É os pilares, e é justamente o que o doutor Ítalo fala. Ele diz, é o sono de qualidade, alimentação, atividade física e a suplementação, que é tão importante hoje, né? Que a gente fala, a gente otimizar esses níveis de vitaminas, né? Antes você ia, né, para o médico e ele ia ver ali o valor de referência, muitas vezes não se interessava tanto nessa queixa do paciente. O paciente, não, doutor, mas eu estou com fadiga, eu estou com dificuldade de memória, mas se tivesse dentro daquele valor de referência, aquela queixa, ela muitas vezes era ignorada, né? E aí hoje a gente tem esse outro olhar, né? A gente vê aquela referência, vê que não está em níveis ótimos e a gente indica essa suplementação. É verdade. Né? E isso é encantador, porque a gente vê a melhora do paciente, né? A gente vê que o paciente chegou de uma forma, foi atendido, foi examinado, foi indicada a suplementação e depois ele volta, né, com essa melhora. Então, é maravilhoso. Bem gratificante. Muito. Né? E, doutora, no seu consultório, na parte de nutrologia, a senhora tem uma demanda maior de emagrecimento ou de realmente de prevenção? Qual é essa demanda que a senhora mais recebe? Certo. Hoje a maior demanda ainda é de pacientes que precisam já de tratamento. São pacientes que chegam com quadro de resistência à insulina, com quadro já de sobrepeso ou de obesidade com comorbidades que chegam, né, para ir tentar iniciar esse processo de emagrecimento.
E é o que mais a gente tem hoje, né? Essa questão da obesidade, do sobrepeso. Falando na parte de resistência à insulina, foi ótimo tocar, porque inclusive a Anvisa liberou, tá com 15 dias, né? Assim, isso. liberou, que eu digo assim, reconheceu essas injeções que estão sendo utilizadas, que já eram utilizadas, mas não eram reconhecidas pela Anvisa no tratamento de obesidade. Isso, né? A semaglutida, né? Que é semanal. Justamente. Isso. Fala um pouquinho sobre a injeção. A senhora usa nos seus protocolos? Uso a liraglutida, que é uma das que a gente usa, que já era liberada, que ela é diária. Essa que foi liberada agora, que é a semaglutida, é uma vez por semana a aplicação. E a gente tem realmente bons resultados, né? Eu já usava antes com os pacientes, porque tinha os estudos off-label, mas agora, né, foi liberado e a gente vai esperar aí o Engolve. O que a gente tem hoje, a semaglutida no mercado, ela é de 1 miligrama, mas a dose que foi liberada foi uma dose maior, que vai até 2,4. Que é o que vai chegar. Eita, que legal. Só que já dá para usar essa dose superior com o que a gente tem hoje. Só que aí o paciente precisaria levar mais de uma furada na semana para atingir essa dose. Né? Às vezes eles não querem, né? É verdade. E em relação à resistência à injeção, não é a furada, mas assim, tem algumas pessoas, alguns relatos que chega um momento que não faz mais o efeito, Isso. né? Tem alguma alternativa, fora essa, né, que vai aumentar a dosagem? Existe, Laís, uma fração, uma parcela nos estudos que mostram que não respondem. São os mal respondedores aos análogos do GLP-1, sabe? E realmente, tem paciente que usa e que não tem perda de peso nenhuma. E outra coisa que é muito importante, que a gente vê que todo mundo quer usar, mas será que esse paciente tem o perfil para isso? Então, hoje mesmo, eu tive uma paciente no consultório que queria, porque eles já chegam com a informação e eu quero, mas não era o perfil dela, né? E aí você tem que explicar, porque é um remédio que ele não tem um custo baixo, né? É um investimento que é um pouquinho alto, mas que, assim, pela saúde a gente faz, né? Sim. Porque, assim, eu sempre digo, né? Saúde não é custo, é investimento, né? Então, a gente tem que pensar isso, né? Se priorizar, né? Então, ela queria usar. E quando a gente foi conversando, a gente viu que o padrão alimentar dela não se encaixa para essa medicação. Não é todo mundo que vai ser beneficiado com essa medicação. Então, é importante isso, uma avaliação, né? Muito importante, até porque o uso discriminado está imenso. Chegou até a faltar para quem realmente precisava. Exatamente. Está bem sério esse descontrole do uso dessas medicações. Isso. E hoje tem até, porque assim, hoje é uma medicação que ela é vendida sem receita, né? Vende sem receita. Vende sem receita. Não era pra ser, era pra ser Pois só com receita, né? Mas só eu com acho que receita. logo eles vão regularizar. Exato. Então, já existe um processo para ser regulamentado. E eu acho certo, né? Esses dias mesmo. E, assim, eu vejo, assim, a responsabilidade que vocês têm. Esses dias, uma paciente chegou lá, aí foi lá para manipular uma medicação, aí a receita tinha um termo e a receita estava com as doses diferentes. Fui eu que prescrevi. Aí a paciente voltou, disse, Laís falou, disse que era para ver com a senhora. Eu, não, muito bem, o certo é esse, né? Porque realmente a gente sabe a seriedade da medicação. Isso. Né? Então, assim, as pessoas querem o fácil. Então, fulano emagreceu com aquilo. Às vezes não quer nem saber preço, que é a facilidade. Isso. E não é assim. Né? A gente estava trabalhando com um medicamento que vai baixar a questão da insulina. Você precisa, né? Você pode passar mal, como eu já conheço pessoas que passam mal por ter tomado a injeção. Então, tem que ter realmente uma avaliação. Isso, a indicação, né? Ver se realmente precisa. Justamente. Então, isso é muito sério, né? Eu acho que em tudo a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Em saber o que está prescrevendo e saber se existe essa indicação. Mas é uma medicação realmente muito boa, mas que precisa realmente, né, desse cuidado, dessa avaliação antes de iniciar. Isso. A senhora costuma passar muitas vitaminas mesmo, né? Sim. E tem a parte de suplementação venosa, não é isso? Sim, tem. Como é que funciona? Explica um pouquinho. A questão da suplementação venosa, a gente usa para alguns pacientes. Quando está muito baixa, né? Exatamente. Tipo uma vitamina B12, que ela está muito baixa. E assim, tem muito paciente que acha que só o venoso vai
adiantar, tipo a B12. Aí você suplementa, dá aquela dose de ataque para um paciente em que ela está mais baixa, mas aí ela precisa de uma manutenção. Sim. É igual a vitamina D. Muitas vezes a gente diz, vamos fazer uma dose de ataque de 50 mil uma vez por semana e para. E a manutenção, É verdade. né? Então, vai baixar de novo. É igual injetável. A gente dá aquela dose de ataque, mas a gente precisa fazer essa manutenção. Porque se não for mantido aqueles níveis ótimos que a gente atingiu, vai diminuir. Com né? certeza. Então, certeza. a gente faz também, mas precisa ver os níveis, né? Às vezes chega paciente que quer fazer o injetável de vitamina D, mas já tem um nível de vitamina D de 50. Não existe a necessidade, porque tem o risco, né, dessa vitamina D ela aumentar demais, né? A gente não pode ter níveis superiores a 100. Que são níveis tóxicos. Então, precisa ter esse cuidado. Muitas vezes o pessoal liga lá para o consultório perguntando, eu preciso fazer a vitamina D. Aí quem prescreveu? Qual foi o médico que lhe avaliou? Aí não, é porque eu quero, mas não tem indicação, Não né? tem, Tem que ter cuidado. A internet está trazendo muito isso, né? A gente vê fulano usando, ciclano e acha que realmente a gente precisa. Mas a parte da odontologia é muito vasta, né? É uma área nova, Sim. mas que você trabalha tudo. Trabalha a parte de equilíbrio. Ela envolve um pouco a parte de endocrinologia também, ou é bem diferente? É porque, assim, a parte da nutrologia, ela pega mais a parte de todas as carências nutricionais que podem levar a patologias, sabe? Entendi. Então, é uma avaliação bem ampla. E quer queira, quer não, avalia também essa parte hormonal, sabe? Mas a parte hormonal, ela cabe mais à especialidade da endocrinologia. Mas acaba que associa, né? Após de endócrino, eu fiz mais para mim dar esse complemento, esse suporte, né? Para saber manejar mais. Mas a nutrologia, ela vê mais a parte de deficiência nutricional, né? Mas a senhora trabalha também com a parte de reposição hormonal. Também, né? É importante, né? É importante. Principalmente em pacientes. É outra questão também, porque hoje a gente vê o uso muito amplo, né? Qualquer pessoa quer usar e muitas vezes não sabe como tá. Então, a reposição hormonal já está dizendo, é uma reposição. É para quem tem deficiência na produção, não é para todo mundo. Isso. Então, a gente faz e hoje os estudos mostram cada vez que a reposição hormonal bioidêntica, ela é bem segura, porque é um hormônio que ele é igual ao que o nosso organismo produz. Isso. Então, tem essa segurança maior, né? Então, geralmente, a gente faz a reposição por via transdérmica, que são os cremezinhos, né, Laís? Que aí a gente pede para o farmacêutico manipular, né, através de um veículo, e naquele creme tem a dose do hormônio que a paciente precisa. E ela vai usar diariamente fazendo essa reposição. E é bem essa questão desse hormônio, é bem interessante. Sempre quando os pacientes vão lá na farmácia, eu sempre costumo dizer assim, você tem criança em casa, você dorme com alguém, assim, né, perto. Isso. Porque muitas vezes você passa, esquece de lavar a mão, aí toca em uma pessoa, toca numa criança. Isso. Tem que ter esse cuidado. Exato. Né, para não estar estimulando a produção de hormônio, a reposição de hormônio em uma pessoa que não precisa. Que não precisa. E o gel transdérmico, ele tem uma absorção muito rápida. Isso. Aí eu sempre digo, olha, lave sua mão bem direitinho e não Isso. toque em ninguém. Ou bote na perna para não tocar em ninguém. Isso. Porque isso é um cuidado bem importante. É importante. E a gente sempre fala isso assim, até para aplicar em um local que depois ele fique coberto, né? Isso. Também. Para não ter e esse as perigo. mãos também, né? Porque criança principalmente, né? A gente vê casos aí de medicação só por contato. Isso, né? vê sim. Pois mas a nutrologia veio muito também a parte esportiva, né? Isso, aí a nutrologia esportiva e hoje tem a medicina do esporte também, né? Que aí vê mais essa parte, né, de recursos ergogênicos, o paciente ele quer ter um desempenho melhor e aí ele busca também na nutrologia, que também a gente faz essa suplementação. A senhora também né? trabalha com essa parte esportiva? Muito não. A minha é mais a parte da longevidade, mas tem alguns pacientes, e emagrecimento né? também, né, doutora? Emagrecimento é o meu paciente. foco principal, esse trabalho.
Tem uma paciente da senhora que é Estela, né? Sim, sim. Que ela ia vir aqui, mas depois ela vai vir sozinha. Porque, para a gente falar um pouquinho sobre bariátrica. Isso. Né? Porque a bariátrica, a gente tem aquela situação que ainda tem medo das bariátricas antigas. Muita gente tinha dados científicos que mais de 90% das pessoas que faziam bariátrica voltava. Hoje já não existe mais tanto isso, consegue ter uma manutenção melhor. Como é que está funcionando mais essa cirurgia da bariátrica hoje em dia? Tem a questão da indicação, né? Que é outra questão, né? Que a gente vê hoje. Hoje a indicação para bariátrica é de uma paciente que tem obesidade com IMC acima de 40. Então, ele tem uma indicação independente de ter ou não comorbidade, certo? Só pelo IMC. Mas ele precisa ter uma comprovação de 2 anos tentando emagrecer sem sucesso, certo? Porque antigamente você tinha que ser um super obeso. Um super obeso, né? Isso. Eu conheço pessoas que chegavam a engordar muito para conseguir fazer a cirurgia, né? Tem. Hoje já não... Hoje ainda tem, mas eu acho que não é tanto, né? Porque acaba que a informação, né, é mais difundida, as pessoas têm um cuidado maior. E também tem pessoas que têm um IMC acima de 35, mas têm uma comorbidade. Hipertensão, diabetes, isso. Uma comorbidade que seja causada pela obesidade, certo? Então, existe essa indicação e precisa ser bem avaliada e os tipos, né, de cirurgia que existem, né? Hoje a gente vê muito o bypass e o sleeve, né? O bypass seria uma das mais utilizadas, né, que vai ter aí esse desvio do trânsito intestinal, a diminuição da câmara gástrica, né, para diminuir a absorção. E aí, ela antes era uma cirurgia aberta, muito extensa, então realmente tinha muito risco. Hoje ela é feita por vídeo, então tem uma recuperação melhor. E hoje também, principalmente com relação à suplementação. Antigamente a gente via aquelas pessoas que faziam bariátrica e ficava com aquele aspecto, né, de uma pessoa que não estava sendo bem cuidada, de um desnutrido. Tinha gente que chegava a perder dente, cabelo cair, né, doutora? E isso acontecia, Laís, principalmente por conta das carências nutricionais, né? Que hoje a gente tem esse cuidado, a gente orienta. Muitos pacientes, eles vão para ser acompanhados antes da bariátrica, para já começar a suplementar, né? Isso. E outra coisa muito importante é a gente ter esse conhecimento. Eu acho que vocês veem, tipo, quando eu passo B12, é sublingual que eu passo. Porque o paciente, a B12, ela é absorvida ali a nível de estômago. Então, o estômago, ele tá pequeno, não tem, o remédio não fica ali. Então, tem que ser sublingual para essa absorção ser efetiva, né? Então, é uma avaliação que a gente faz desse paciente, esse acompanhamento, para saber se essas vitaminas, elas estão sendo realmente absorvidas. Isso. E a outra cirurgia, doutora, como é que funciona? A sleeve também tem essa mudança do trânsito intestinal, mas é uma cirurgia que ela é mais simples, ela não tem uma perda de peso tão significativa como a bypass, né? Porque a técnica que é usada não é tão invasiva como a do bypass gástrico, né? O desvio, ele não é tão longo, né, da alça intestinal. Aí hoje essa probabilidade de voltar já diminuiu bastante. Olha, depende, sabe? Porque assim, o paciente, geralmente ele tem um reganho de peso, né? Depois de 2 anos de cirurgia, é esperado um reganho de 10%. Está muito relacionado com o hábito do paciente, né? Então, assim, aquele paciente que ele tem uma manutenção dos hábitos que foram adquiridos ao longo desses 2 anos, então, esse paciente, ele não consegue consumir grandes volumes, né, de alimento. Então, a porção é bem menor. Aí, essa porção menor, ele tá ali comendo hoje, tá satisfeito. Só que, às vezes, ele começa a aumentar, né? Começa a ingerir comidas mais calóricas, começa a ingerir bebida alcoólica, bebidas gaseificadas, que vão distender mais a câmara gástrica. Então, muitas vezes o paciente apresenta reganho de peso pelos hábitos, né? Porque uma vez esse paciente, antes ele era normal e ele foi e evoluiu para um quadro de obesidade.
Então, se ele não tiver o cuidado da manutenção dos hábitos, ele acaba tendo um reganho de peso, né? Então, assim, na minha prática clínica, eu já vi alguns pacientes com reganho de peso, uns considerável, inclusive pacientes que já fizeram cirurgia novamente, fez a primeira e precisou... Pode fazer mais de uma vez? Pode. Né? Eu tive paciente que fez o sleeve, como é uma cirurgia que não dá uma perda de peso tão importante, ele foi operado novamente para fazer o bypass, né? Antigamente se colocava muito o anel gástrico, não se fazia a redução da câmara gástrica, né? Então tem pacientes que colocaram o anel e depois esse anel quebrou, precisou tirar o anel e aí voltou a engordar e faz uma nova cirurgia para fazer realmente o bypass. Sabe? E tem que trabalhar muito a parte psicológica, né? Tem que ter toda uma preparação. Isso. Porque é feito, você disse, você está comendo pouquinho, mas muitas vezes a cabeça está querendo comer algo mais. Isso vai aumentando a ingestão de calorias. Né? Então, se você no não pré comer... e no pós. No pré, porque eles têm uma semana, né, para se adaptar. Isso. Quem conversou comigo sobre isso foi Duda. Ela ficou, acho que uma semana só líquido. E depois que faz, estava só na líquida, depois voltou a pastosa. Ela disse que foi muito difícil. É difícil. É um desafio. Ela disse, eu estou fazendo terapia semanalmente, mas não é fácil. Não. Ela disse que é porque eu sou forte, porque senão eu já tinha desistido. E a preparação, normalmente, antes, é de quanto tempo? É muito relativo, porque hoje a gente vê que não tem assim, não existe uma equipe formada, que seria o ideal, de tipo do cirurgião, junto com o endócrino ou nutrólogo, o clínico, o psiquiatra, tem o pneumologista, é toda uma equipe que precisa estar junto para fazer a indicação dessa cirurgia e para dar esse suporte. O nutricionista, o psicólogo, o paciente, ele pega laudo de todos esses profissionais, mas muitas vezes não existe uma integração entre eles. Né? Aí o paciente fica um pouquinho solto nesse início, só pegando o laudo, né? Então, esse preparo pré-operatório, ele fica um pouquinho assim, sabe? Solto. Muitas vezes o paciente, ele fica muito com o nutricionista e com o endócrino ou o nutrólogo que já vem acompanhando ele. Então, é comum, né? E é tão importante, né, esse conjunto, principalmente com a parte psicólogo. Né, e o cirurgião. Né, porque, às vezes, o cirurgião faz... Eu já tive, assim, casos de alguns clientes que dizem que nem conseguem mais contato com o cirurgião. Né? E aí dizia, minha sorte é a doutora Juliana, pelo amor de Deus, porque eu não consegui mais o contato. Né? E assim, é tudo novo, é uma coisa, é um desafio. É uma vida nova, né? Depois que a pessoa faz bariátrica. Eu estava conversando com a Amanda de Edivaldo. Ela disse, foram 44 quilos em 8 meses. É muita coisa. É muita Ela disse que não consegue comer. Ela é assim, uma bolinha de sorvete e ela já quer botar pra fora. Ela disse que é o meu almoço lá em casa, meu Deus do céu, eu quase não como. Porque ela disse que não consegue, já está satisfeita. Qualquer coisinha para ela já está satisfeita. Água, principalmente. Ela disse, água, meu Deus, eu não consigo nunca tomar 2 litros de água. Ela disse que é um copinho. E como é que faz essa questão da água? Porque eu disse, muito menina, importante, tu precisa de né? água? Inicialmente, os pacientes têm muita dificuldade, porque imagine, a câmara gástrica do paciente fica com 5 centímetros. Então, é um quadradinho bem pequenininho, 5 por 5. Então, praticamente, ele não tem mais estômago. Por isso que pequenas quantidades já vão deixar ele saciados. A questão da água, inicialmente, a gente orienta fracionar. Né? Então, pouca quantidade, mas bem frequente. Então, no começo, eles têm os copinhos de 30 ml que começam, né, a fazer a ingestão. A gente orienta que nos intervalos mantenha essa ingestão para que vire esse hábito. E depois ele consegue, tá? 30 ml, no início. O copinho é 30 ml no pós-operatório e depois vai progredindo. 30 ml por dia? Não. Sim. Fracionado. Isso. É bem difícil. É assim, é uma escolha que você realmente tem que estar certo do que você quer. E muitas pessoas julgam assim, fulano vai fazer bariátrica porque é fácil, mas não é. Não é. Eu digo aos pacientes sempre, tentem de outra forma. Mas se não conseguir, é um caminho. E é uma opção de tratamento, né? Mas assim, entendendo que a dificuldade existe, não vai ser fácil, né? Mas assim, que com dedicação, né? E a pessoa fazendo tudo direitinho, consegue ter êxito no tratamento. E assim, a gente sabe que a obesidade é uma coisa
muito séria. Ninguém é obeso porque quer. Isso. Né? A gente tem que saber respeitar isso também, porque muita gente diz, olha, tu viu fulano, não sei. Não, você tá indo para aquela opção é porque você já tentou várias outras e não teve sucesso. Isso. Né? E ali causa vários desconfortos, tanto físico, né? Isso. Como realmente de saúde, vai causando alguns problemas de saúde. Né? Em relação a emagrecer antes, tem isso também, né? Tem. Doutora? Muitas vezes... Por que precisa emagrecer, às vezes, um pouco antes? Por conta do risco cirúrgico, às vezes o médico também orienta essa questão do ajuste da alimentação antes, né? Para o paciente já ir se adequando. Isso. Chega muita gente lá com... Você diz assim, é que eu estou me preparando para uma bariátrica. Isso. Aí, normalmente, passa alguns medicamentos para inibir o apetite, né? Tem paciente que chega a usar até a questão dos análogos, né? Semaglutida, liraglutida, que são as injeções antes da bariátrica. Tem paciente que realmente precisa ter uma perda de peso antes da cirurgia, né? Por conta de risco cardiológico, É bem sério, né? Isso. É quantas horas de cirurgia? É bem variável. Mas tem paciente que é muito, 2, 3. rapidinho, né? Mas é uma coisa que vem... cirurgia que é mais extensa. Depende muito da localização, né? O cirurgião vai ali, durante a cirurgia, ter que localizar todos os pontos onde ele precisa, né? Fazer assim, as incisões, as suturas dessas alças, né? Porque é retirada uma parte do intestino, né? Isso. Mas a parte de emagrecimento É um mundo. É um mundo, E assim, como a gente sempre fala aqui, né? Que é um conjunto, a gente tem que desinflamar o corpo, tem que dormir bem, né? Hoje a gente vê que um dos maiores males também é a falta de sono. Isso. Né? O descontrole realmente dessa questão de sono que interfere bastante, né? Demais. Você já teve algum paciente que chegou para fazer bariátrica e começou no processo de emagrecer antes, de mudar os hábitos e desistiu? Já. Porque hoje também, né, as medicações, elas oferecem uma perda de peso bem considerável, né? Se você for ver, tem esses que a gente tem hoje, tipo liraglutida, que é diário, e o semaglutida, que é semanal, ele tem paciente que tem uma perda de peso de 17% do peso corporal. Então, muitas vezes ele perdeu aquele peso, mudou, né, a mente, começou atividade física, uma dieta adequada, equilibrada e que não quis mais. Ô, doutora, a dapaglifosina. Sim. Você trabalha bastante, né? Sim. Quais são as indicações assim mais que você utiliza ela? Porque a gente tem que ter cuidado com ela também. Tem que ter cuidado. Eu estava até conversando com um paciente hoje. O mecanismo da dapaglifosina ela é justamente fazer a eliminação do carboidrato pela urina, né? Do sangue, né? Pela urina. Isso. Então, essa eliminação é em torno de... vai dar um déficit calórico de 300 calorias por dia, ela fazendo uso de um comprimido por dia. E aí, existe também uma questão adaptativa do organismo. Inicialmente, lhe oferecer um déficit calórico de 300 calorias dia vai ser legal. Paciente que tem uma resistência à insulina, que tem uma indicação que a maioria das pessoas sobrepeso já está com resistência, né? E aí, esse medicamento, ele usado a longo prazo, ele não vai trazer esse benefício, porque nosso organismo, ele se adapta a tudo. Sim. Então, vai criar mecanismos adaptativos e você vai conseguir viver sem essas 300 calorias que ele está eliminando. Então, o metabolismo diminui e você vai ver que não faz sentido, né, estar tomando. Então, geralmente, eu oriento o paciente a fazer por 2, 3 meses, quando tem a indicação e quando tem essa questão da resistência à insulina, é quando a gente mais usa. E a senhora costuma associar junto com as injeções, por exemplo? Ou não? Usa um ou usa outro? Geralmente, um ou outro, porque os dois vão estar atuando aí na redução, né? Então, o paciente pode passar mal, né? Sim, é verdade. Mas, assim, dependendo do nível, às vezes tem paciente que tem nível de insulina altíssimo, então a gente usa metformina. Associa igual, tipo um paciente que a gente está tratando diabetes, que a gente usa essas medicações. Hoje em dia está sendo bastante utilizado medicação de diabético, né? É justamente pelo mecanismo de ação, né? Porque a gente vai ter essa resistência à insulina e a gente precisa reduzir, né? Esse sobrepeso realmente foi bem identificado que não é só... E muita gente se assusta, né? Quando a gente fala assim, olha, você tem resistência à insulina, eu tô diabética. Não, eu sou, na verdade, eu sou pré-diabética. Né? O exame que eu fiz. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar.
começar a colocar em prática tudo que a gente aprende aqui no podcast. Olha, daqui pro fim do podcast, ela vai dizer que vai pra uma consulta com a senhora. Muito bem, muito bem. Porque todo episódio ela vai fazer alguma coisa. Ela já saiu crossfiteira, ela já fez parte de grupos de emagrecimento, pilates, tudo. Mas eu vou pra consulta, doutora, eu vou marcar. Muito porque bem. 2023 é um ano da minha vitória. Muito bem. Esse 2023 dela vai ser o máximo. Vai ser 6 meses, tá? Pra mudar de vida. Se prepare. Muito bem. Vou emagrecer, ficar fitness. Mas é importante isso. E essa questão... Aí, justamente, a maioria das pessoas estão sobrepeso. Não precisa nem estar obesa. Apenas que sobrepeso já tem resistência à insulina, né? Sim. E as pessoas não precisam entender que isso não significa o fim do mundo. Não. Às vezes chega lá o paciente, o que foi isso que essa doutora passou? Aí eu, meu Deus, como é que eu vou explicar que é um medicamento para diabetes? Porque eles se assustam. Assusta. Né? Aí eu tento. Aí, não, mas olha, é porque todo mundo, tá? Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque muitas vezes termina assustando o paciente e nem ele querendo tomar a medicação. E principalmente com o Google hoje, né? Porque você vai lá no Google e fez, o que é isso que a doutora passou? Oxe, ela tá pensando que eu tenho isso. Tá doido, eu vou Eu não. saí do consultório com indicação para metformina, mas aí a minha ginecologista disse, eu vou dar uma chance para você procurar um nutricionista e emagrecer. Sim. Voltar aqui. Aí eu fui, né? Mas não continuei. Mas agora com o podcast, ela tá aí com vários nutricionistas que já vieram aqui. Tô adorando isso. Muito bem. Já vai aprendendo muito, né? Por falar em nutricionista, uma das coisas que, assim, eu acho bem bacana no seu trabalho é que a senhora faz atendimento junto com a nutricionista. Isso. Né? Tanto aqui em Gravatá como em Caruaru também, né? Isso é muito importante. E são poucos profissionais que fazem esse trabalho integrado. O paciente já sai, né? Ele já sai com a dietinha pronta, já sai com a medicação, já vai bem encaminhado. Tudo. Isso. Vocês duas fazem junto o plano daquele paciente? Geralmente a gente atende no mesmo momento, né? Então o paciente vem e eu e Maiara atendem no mesmo momento o paciente. Porque muitas vezes o paciente vai para o nutrólogo, conta tudo, conta o que come, conta os hábitos, e depois ele vai para o nutricionista falar tudo de novo, né? E muitas vezes... ganha tempo. Ganha tempo. E muitas vezes o médico tem uma conduta e o nutricionista outra. Não é que está errado, né? Mas às vezes, tipo, eu vou por um caminho, ele vai por outro. E quando a gente tá junto, a gente pensa e diz, não, vamos traçar essa estratégia, resolver primeiro isso, depois isso. E aí eu acho que legal. Adequa melhor, né? Muito bacana, assim, essa parte. E até a parte de suplementação. Sim. A gente já viu, assim, tipo, lá, pacientes, por exemplo, como a gente acompanha também, foi, por exemplo, um nutrólogo, ele passou algumas suplementações, foi para o nutricionista, às vezes é até a mesma, ele não entende, toma duplicado, toma quantidade que não deve, ou uma interfere com a outra, né? E vocês fazendo em conjunto, sabe até a necessidade realmente. Exato. É dúvida? É o que você tá... Tem essa questão. Então, assim, eu acho muito legal esse trabalho junto com o nutricionista maravilhoso. E o endócrino, porque realmente... E as pessoas cada vez têm procurado mais, né? Tem crescendo bastante. A demanda é grande, né? Muito. Mas a senhora mora em Caruaru? Moro em Caruaru. Mas deve morar aqui de novo? Não, acredito. Venha-se embora. Atende lá. Atende em Bezerros ainda? Não, Bezerros mais não. Mas assim, os pacientes de Bezerros ainda vêm pra cá. Vai pra Caruaru. Mas tudo na parte de nutrologia? Ou você atende também outra área, assim? Não, hoje é só... Hoje só nutrologia, né? Isso. Não atende nem a parte clínica, mais. Aqui em Gravatá, sim. Atende clínica ainda. Mas realmente já está sendo mais a parte de... Isso, de nutrologia mesmo. Porque, assim, quer queira, quer não, é um atendimento, assim, que a gente vai avaliar. E essa questão, muitas vezes o pessoal fica, mas a consulta clínica, a consulta de nutrologia, porque de nutrologia... Porque é mais personalizado, né? Isso. E aí a gente vê, na de nutrologia, a gente vai fazer toda essa questão da avaliação da composição corporal, nível de água, de gordura, massa magra, taxa metabólica, tudo, né? Então, é bem completo, é bem... Muita coisa já consegue ver na própria consulta. Sim, né? Já. Com a biopedância, né? Isso. E o restante pede para fazer em laboratório. Aí começou a volta com quanto tempo? Ou não tem volta? Tem volta. Geralmente a gente pede uma volta com 30 dias. Paciente que, assim, primeira vez, ele veio hoje para a consulta, com 30 dias ele volta, porque na primeira consulta, depois da bioimpedância, com a avaliação clínica, a gente já identifica muita coisa, já né? consegue ver deficiências, no caso. Isso, né? Até a parte hormonal também? Não, aí
pela queixa, a gente tem uma ideia, mas aí a gente pede os exames para complementar, né? E aí, inicialmente, mais um tratamento de emagrecimento já tem muita orientação, já tem muita suplementação que dá para a gente fazer, né, Laís, inicialmente. Então, a gente inicia, aí o paciente retorna com 30 dias, a gente faz a reavaliação e faz a reestruturação desse plano, desse protocolo dele. E aí, fazendo essa segunda avaliação, né, que seria o retorno, aí geralmente com mais 30 ele volta. E depois desses 3 encontros, geralmente a gente pede o retorno com 60 dias, porque dá mais tempo, o paciente já está orientado. E vai muito também dessa sensibilidade, da gente entender cada paciente. Tem paciente que ele precisa estar mais perto para ele seguir, para ele estar ali, precisa dessa motivação inicial. E tem paciente não, que a gente vê, não, ele já está indo, ele está bem direitinho, está na atividade física, está seguindo a dieta, então dá para avaliar com 60 dias. Doutora, em relação à manutenção, né? Porque assim, eu acho que é o pior que tem. Sim. A gente chegou até a falar com a nutricionista sobre isso também, né? Na parte de nutrologia, qual é a indicação que você dá para manutenção? Porque a gente também tem que manter nossos nutrientes, né? Tá sempre avaliando, verificando como é que tá. Geralmente a gente pede consultas semestrais, então a cada 6 meses ele vai estar, aquele paciente, cheguei no meu objetivo de peso, tô bem, tô saudável, tô com os hábitos legais. Então, a cada 6 meses ele vem para a consulta para fazer os exames de rotina, para ver como está, né? Agora, para reavaliar. O paciente bariátrico é que geralmente a gente pede um tempo menor. Então, geralmente, uma reavaliação inicialmente, né, a cada 3 meses, no mínimo 3 consultas anuais. Entendi. Porque realmente precisa ver. Porque bariátrico ele tem muita deficiência. A anemia é uma delas, pela deficiência da absorção do ferro, o cálcio, zinco e as vitaminas, todas as lipossolúveis que a gente chama, que são vitamina D, vitamina A, vitamina K, vitamina E e a B12, que é uma das principais. Eles vão ter que ficar sempre tomando, né? A reposição do bariátrico, porque assim, foi tirada aquela parte do intestino, foi diminuído o tamanho do estômago, então ele precisa repor aquelas vitaminas, porque o corpo ele não vai pegar absorver. apenas com a alimentação, né? Isso. Doutora, mas, por exemplo, cheguei no meu objetivo. Tem alguma suplementação que mesmo assim, você diz assim, olha, nesses 6 meses continue usando? Algum polivitamínico, alguma coisa assim, que mesmo que você chegou no seu objetivo, seria importante você continuar usando? Geralmente, tipo, eu sempre passo suplemento para manutenção de paciente, né? Então, assim, muitas vezes o paciente tem a deficiência da vitamina D, então ele chegou, tá no nível ideal, como eu lhe falei, ele vai manter usando. Na parte de emagrecimento, geralmente a gente orienta sempre a questão de suplementação com ômega 3, é um suplemento que a gente sempre pode estar usando. Pacientes que usam pré-treino, que se sentem bem, então é um suplemento que é constante. A questão de suplementação de proteínas, de aminoácidos, né? A questão também, eu vejo que às vezes você prescreve alguns tutoriais para ajudar na ansiedade também. Isso. Pode continuar, pode continuar. Né? Você muitas vezes aconselha. A gente mantém 5-HTP, taurina, teanina. Porque realmente essa manutenção é muito complicada. É muito isso. Né? Então você vai ter dias que vai estar bem, que não vai estar, e a ansiedade chega, aí de repente joga o balde, chuta o balde, né? E precisa. E a gente sabe que essas suplementações ajudam bastante em relação a isso. Ajuda. E eu sempre oriento. A gente sempre deixa alguma suplementação para ajudar e também orienta o paciente. Fique aí vigiando seu peso, não fique naquela de pesar todo dia, mas uma vez na semana, se avalie, para não deixar, porque muitas vezes o paciente, ele chegou no objetivo dele e aí ele, pronto, cheguei onde eu queria e esquece do autocuidado, né? E não se cuida mais e quando vai perceber, já tá com o peso que tinha antes, né? Passa rápido. Passa rápido, E eu sempre digo a eles, o nosso organismo, ele registra o nosso maior peso. Então, eu sempre no início da consulta eu pergunto, qual foi o maior peso que você atingiu? Vai estar lá registrado no seu hipotálamo aquele peso. Então, você sempre vai tender a voltar para lá. O organismo sempre tenta voltar. Até o da gestação. Sim. Tô ferrada. Eu também. Porque, olha, eu aumentei 16 quilos na minha gestação. Né? Foi. Passada. Mas aí, depois da gestação, principalmente a mulher que amamenta, né? Tem esse... Eu não amamentei. Eu perdi. Eu perdi, depois eu engordei de novo. Agora eu acho que eu tô no meu maior peso. Entendi. Então, vamos lá voltar. Vamos, mais uma coisa, marca a consulta, vou marcar, Paloma. Vou marcar. Trabalha mais não, mas...
Minha vida é consultório, né? É. Já aproveita. Né? Ô, doutora, e sua experiência? Você Sim. disse que foi obesa. Sim. Né? Como foi essa experiência, essa mudança de Isso que hábito? eu ia perguntar. Fez Sim. bariátrica não, né? Não, mas perdi muito peso, né? Porque não é fácil, a Não, gente sabe. não Na é. correria, você é mãe, esposa, Isso. médica. Tudo, né? Como é que faz? Como é que você conseguiu? O que foi que te deu esse incentivo mesmo? E como você consegue manter? Que eu sempre vejo no Instagram, vai para atividade física, uma coisa ou outra. Né? Eu acho que é se priorizar mesmo, né? Colocar ali a saúde no centro. Porque a gente, muitas vezes, assim, cuida de todo mundo, né? Não Tipo, passa cuida o da dia gente. ali no consultório, faça isso, faça aquilo, você não faz, né? Então, essa questão, assim, foi uma das principais. E outra Teve coisa... alguma coisa que disse assim, poxa, eu Isso. preciso me cuidar. Eu acho que me vê mesmo, né? Assim, olhar, eu lembro, assim, de quando eu lembro que eu fiz uma viagem e nessa viagem eu disse, eu não tô bem, eu não tava me sentindo bem ali, né? Em momento nenhum, né? Comigo mesma. E, assim, a questão da disposição, sem ânimo, tudo, né? Contou. Porque, assim, eu já tinha tido muitos períodos, assim, de engordar, emagrecer, emagrecer. E foi depois que eu tive minha filha que eu tive esse ganho de peso depois. Durante a gestação, eu me cuidei muito. Então, eu só aumentei 5 quilos. Que coisa boa. Na gravidez inteira. E eu digo que também ela, assim, foi um ponto bem importante, né? Um fator bem importante, porque a gente quer dar o melhor para nossos filhos, com né? certeza. E antes de Maria Luísa, eu perdi um bebezinho. Foi uma gravidez ectópica, que é na trompa. E eu já tinha começado algumas mudanças nesse período, de praticar atividade física, de querer emagrecer. E estava me cuidando muito. Aí perdi, aí depois de um tempo engravidei dela, mas já tinha feito algumas mudanças na minha rotina, né, da Já atividade. tinha chegado a perder peso? Perdi nesse período. Aí, quando eu engravidei dela, eu tinha perdido um peso durante a gravidez. Engordei bem pouquinho, porque me cuidei muito. 5 quilos só. Só. Meu Deus, eu engordei 17. Foi. Mas, em compensação, quando eu parei de amamentar, eu tive meu maior ganho de peso. E foi? Foi. Quando parou de amamentar? Quando eu parei de Amamentou amamentar. por quanto tempo? 5 meses e meio. Aí ela não quis mais, foi ela mesma que deixou. Eu acho que quando a gente volta a trabalhar, a rotina também, né? Muito. E aí eu engordei muito, muito mesmo. Assim, eu acho que em 6 meses eu engordei 18 quilos. Foi mesmo? Foi. E assim, eu acho que eu fiquei muito ansiosa, essa questão de mãe, de ter me dedicado muito, de não estar trabalhando, de ter uma dieta, uma rotina. E querendo ou não, você estava se alimentando porque estava Pra gastando ela, muita energia. De repente, continua aquele hábito alimentar e a energia para de gastar, né? Porque não está mais... Mas no meu caso, eu acho que mudou totalmente, assim. Eu acho que eu comi tudo que eu não comi durante esse período de gestação e de amamentação, assim. Então, aí nesse período foi quando eu cheguei no meu peso máximo, que foi 92 quilos. Foi. Então, é recente. Tem 3 anos que eu consegui perder e manter. Tem 3 anos, assim, que eu tô mantendo, né? Então, foi nesse... Aí eu cheguei... foi em 2019. Vai fazer 3 anos. E aí eu disse, não, preciso mudar, né? Não posso continuar assim. Aí comecei a me alimentar melhor, usei medicação, usei a liraglutida, né? Que é semanal. No tempo, já existia o semaglutida, que é semanal, mas não era tão estudado ainda, sabe? Eu não tinha tanta segurança de usar. Aí usei a liraglutida, que era todo dia, perdi inicialmente 16 quilos com ela, mas nesse período já estava numa dieta e numa atividade física, e aí comecei a mudar. Já tinha algumas coisas que eu já não fazia, tipo tomar refrigerante, alguns alimentos que eu evitava, mas aí comecei realmente a focar mesmo e mudar muita coisa, até porque começou a introdução alimentar dela, ela precisava ter esse exemplo em casa, né? E aí é tanto que a alimentação dela hoje é muito boa. Não vou dizer que ela não come besteira. Mas toda criança, né, tem que comer. Mas até 2 anos, assim, a gente foi bem direitinho com ela. E hoje ela se alimenta muito bem, né? Às vezes eu posto no Instagram e o pessoal fica, doutora, a senhora faz o quê? Eu digo, seja exemplo, né? A criança faz o que a gente faz, né? Então não adianta a gente querer que a criança coma um prato de salada se na hora do almoço você não está consumindo.
Engraçado, eu não tenho hábito. Mas você ensinou, né? Ele comeu, até eu amamentei até 2 anos. Sim. Até 2 anos ele também não comia açúcar nem nada. Começou a comer essas besteiras agora. Mas ele adora salada, brócolis, tomate. Ele pede tomate. Vê qual é a criança que pede tomate? A minha também. Eu acho uma coisa eu acho também. E ele come o tomate, assim, como se estivesse comendo a coisa mais gostosa do mundo. A minha, ela também ama, tipo assim, pede pra levar pepino pra escola, tomate, beterraba. Ela ama. Aí, assim, é dela. Assim, é do hábito que foi criado, e a senhora né? manda no lanche? Manda o que ela pede. Com certeza. Muito bem. E hoje, você faz ainda uso de alguma medicação, suplementação? Hoje mais não, eu usei essa. Depois, quando eu terminei ela, eu ainda precisava perder mais. Que eu perdi 16 inicialmente, depois queria perder mais. Então, cheguei a usar o bupropiona com naltrexone, que é o Contrave, né, que foi liberado aqui no Brasil. Não tem ainda em farmácia convencional, mas a gente tem manipulado, né? Isso. E aí usei ele por um tempo, perdi mais um pouquinho. E depois fiquei só no treino e dieta e fazendo suplementação. E foi desmamando essa medicação? Como foi que a senhora fez a retirada? Foi. Porque isso é bem sério também, né? As pessoas vão para o nutrólogo, aí, por exemplo, a senhora passa bupropiona com naltrexona e não volta mais para você. Isso. Aí, de repente, para de uma hora para outra, né? Ou, enfim, dá os seus pulos. E como você faz esse desmame? Faço sim. E assim, essa questão do desmame, eu sempre vejo o paciente chegou no objetivo de perda de peso, tá com a dose máxima da medicação, então vamos começar a diminuir, vamos perceber, né, nessa diminuição, como é que está o comportamento desse paciente? Ele está conseguindo manter os hábitos, ele está conseguindo se controlar? Um paciente que ele tem compulsão alimentar, a medicação vai ajudar no primeiro momento, mas se não tiver a terapia, quando parar a medicação, o paciente vai voltar a ter o comportamento compulsivo. E assim, se você também não tiver atividade física, né? Porque a atividade física já diminui essa compulsividade. Muito. O ganho de massa muscular diminui compulsão alimentar, melhora a saciedade. Então, é um conjunto, né? Essa avaliação para a gente entender o momento que o paciente está e que vai precisar suspender a medicação, né? Que está no momento. Né? Hoje se fala muito que a obesidade é uma doença crônica e que o paciente precisa de medicação para sempre. Mas não, se ele tiver uma manutenção, né, assim, de hábitos, ele consegue controlar isso. Eu acho que precisa de acompanhamento para sempre, precisa, né? Porque a gente tem altos e baixos, feito a gente falou, e vai que chega o baixo dele é para não chegar até a obesidade novamente, Exato. E é isso que a gente sempre fala para o paciente, vigiar esse peso. Então, tive um reganho, volta. Onde é que eu estou errando? O que é que precisa ser reajustado? Né? Verdade, acompanhamento é importantíssimo. Melhor do que estar tomando medicação o tempo todo. Porque as pessoas correm tudo para medicação. Não é? Que acha que é o mais fácil. Né? É complicado. E aí é isso, né? Muita coisa. Se deixar aqui, a gente vai passar o resto do dia falando. Quando a gente fala de emagrecimento, é sempre bomba. Todo mundo gosta, né? Porque a informação, hoje todo mundo quer. Muitas pessoas não fazem assim, né? Direito. Isso. Menos Paloma, que vai pra sua consulta. Eu vou. Vocês vão ver. Já faz crossfit. Hoje, Paloma, acho que vai ser 2023, né, Paloma? Muito bem. Você é um incentivo para vocês. Amém. A gente precisa mesmo. Precisa, né? E tudo é prioridade. Até pela qualidade de vida. Porque você não é normal você acordar cansada. Isso, não. Como é que eu acordo cansada, minha gente? Pelo amor de Deus, meu sono não foi reparador. Isso. Ansiosa o tempo todo. Que eu tenho certeza que a ansiedade tem muito a ver com a qualidade, assim, de questão de alimentação, né? Sim. Essas industrializadas que a gente consome muito. Sim. Os carboidratos refinados. Causa ansiedade também. Causa, inflama o nosso corpo. Então, assim, é um conjunto, né? Quando a gente fala nessa questão de hábito, de obesidade, a gente precisa ter esse cuidado, olhar para o organismo e entender que está um organismo inflamado, que precisa usar antioxidantes para desinflamar o organismo, para auxiliar no processo, né? E é como o Paloma falou, a gente não pode achar que, tipo, eu tenho dor de cabeça todo dia, isso é normal, eu acordo cansado todo dia, isso é normal. Não é normal, né? Tem alguma coisa, o corpo está pedindo ajuda, né? Verdade. A gente precisa identificar, a gente ainda não descobriu o que é muitas vezes, mas a gente tem que ir ali mudando o hábito. E assim, eu sempre digo ao paciente, antes da suplementação, reveja seus hábitos. Você toma água
de forma adequada. Às vezes quer um probiótico para o intestino, mas não toma água, não ingere fibras. Então, precisa existir também uma mudança de hábito, né? Eu fui para uma palestra esses dias e eu lembro que o palestrante, doutor Murilo, ele falando assim, ele disse, o suplemento é um vento que sopra a seu favor, né? Quem pode investir em suplemento é maravilhoso, vai ajudar você a chegar onde você quer. Né? Mas assim, você precisa fazer o básico. Se você não fizer o básico bem feito, não tem suplemento que vale auxiliar. Né? Então, isso é tudo, né, na vida. A gente precisa... São escolhas, né? Isso. E assim, a gente da área de saúde, a gente casa de ferreiro, espeto de pau, né? Muitas vezes a gente vê assim, meu Deus, quando eu vejo que você disse, a gente está cuidando tanto das pessoas e eu, o que é que eu estou fazendo? Né? O que é que eu faço por mim, O que é que eu faço, né? E isso acontece muito. Muito mesmo. Eu digo por mim também, né? Minha alimentação... E eu, esses dias também, meu Deus do céu, eu preciso emagrecer, mas eu preciso de algum manipulado, alguma coisa. Eu fiquei pensando, eu vou tomar o quê? Eu que mais sei de fórmula, que levo diariamente e não sei fazer pra mim. Tá vendo? Mas a questão é essa. A gente não pode só pensar o que eu vou tomar, entendeu? Se você abrir minha bolsa ali, só tem remédio. Abri a bolsa dela hoje de manhã, só tinha um monte de caixa de remédio e uma garrafa de água. Eita! Pelo menos tinha água. Tinha água. Mas assim, muitas vezes eu faço protocolos para mim de emagrecimento, mas quando eu vejo que eu não tô com o básico, eu nem tomo. Isso. Entendeu? Eu nem dou continuidade, porque não adianta. Isso. Entendeu? Eu vou estar sempre tomando algum bloqueador de gordura, algum bloqueador de carboidrato? Isso não existe. Né? Isso vai chegar uma hora vai chegar um momento que não tem como. Então, ou modifica mesmo os hábitos, ou não tem suplementação que dê. Isso. E muitas vezes a gente coloca desculpa, né? Porque antes eu dizia, poxa, eu chego tarde de Gravatar, eu chego cansada. Sempre tem alguma coisa, né? E eu acho que quando a gente é mãe, tipo, eu me cobrava. Eu dizia, eu passo o dia longe. Nosso caso. Né? E à noite, eu não vou ficar com ela, vou fazer atividade física, mas se eu não estiver bem, o tempo que eu passar com ela não é um tempo de qualidade, né? Então, eu preciso estar bem. E hoje ela vai comigo, vai e quer fazer também atividade. E aí, é isso, né? São hábitos que a gente vai adquirindo, né? Questão do sono, da alimentação, da atividade física e que fica para a nossa vida mesmo, né? É verdade. Veja aí, já está 3 anos. Isso. E você conseguiu manter. Não ficou nessas idas e vindas que a sua vida toda você passou, Eu passei. Então, assim, 3 anos de manutenção de peso, de tudo. E de novos hábitos. Porque eu acho que meu maior desafio, eu acho que a questão da adequação da dieta foi um desafio. Mas a atividade física foi o maior de todos. Né? Criar essa constância, esse hábito de me exercitar. A senhora treina todo dia? Todos os dias não, mais de 4 a 5 vezes por semana, né? Então tem já esse, mas pelo menos 4, né? Eu consigo, né? Que bom. Eu acho, e assim, muitas vezes eu treino à noite, quem me segue vê, né? À noite, mas assim, meu objetivo é conseguir de manhã, né? Porque assim, eu acho é melhor, né? Mas eu sempre digo também, é a hora que dá, melhor hora é que você consegue ir, né? Então, eu consegui ter essa constância quando eu comecei a me exercitar à noite. Né? Tem pessoas que afetam o sono. O meu, não. Eu chego, também tomo minha melatonina e relaxo, não interfere, né? Mas é importante fazer, né? Verdade. Pois, doutora, muito obrigada. Foi maravilhoso. Foi muito todos bom. esses esclarecimentos, né, principalmente da parte de medicação, que é muito séria, né, para deixar bem claro essa questão de acompanhamento e deixar claro que, feito você disse, obesidade não precisa estar sempre no medicamento. Isso. É só acompanhamento e a gente consegue ter um equilíbrio, né? Isso. Pois, olha, muito obrigada por ter participado. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a doutora Juliana Alves, doutora.juliana.alves Alves Melo. Isso. Maravilhoso. Vocês vão ver a princesa dela, a coisa mais linda do mundo, né? É linda, a blogueirinha. E aí, qualquer coisa também, ela atende em Caruaru, né, doutora? Isso. E aqui em Gravatar. Isso. Caruaru e Gravatar. Gravatar terças e quintas, Caruaru segunda, quarta e sexta. Perfeito. Pois obrigada mesmo, viu? Nada. Tchau, Obrigada gente. Um a vocês. beijão. Obrigada. Tchau.